Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta vitorioso, desperta vitoriosa, porque quem começa o dia com a palavra, termina o dia em vitória. Já pegou aí o seu café, o seu chá, o seu suco? Prepare-se, porque nós vamos voltar ao Evangelho de São João, lá no capítulo 10 hoje. Vamos abrir o capítulo 10, que também depois do capítulo 6 é outro discurso muito importante. Capítulo 10, de 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus tornou a falar. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Eu já começo dizendo, presta atenção, porque nem toda voz que fala com você vem de Deus. Existe uma voz que muda completamente a nossa vida, mas a gente precisa aprender a reconhecê-la. E hoje é sobre isso que Jesus vai falar. Ele vai trabalhar até o final, para a gente compreender isso. Para entender João 10, a gente precisa entender o seguinte. Precisamos saber o que aconteceu no capítulo anterior. Porque isso aqui é uma continuação, percebe? Já começa assim, em verdade eu vos digo. Então no capítulo anterior, nós estamos no capítulo 9, Jesus cura um cego. E ele era um cego de nascença. Os fariseus investigam o caso, interrogam o cego, interrogam os pais do cego. Só que quando o cego confessou que Jesus era profeta, eles expulsaram o cego da sinagoga. Só que Jesus, ao saber que ele foi expulso, foi até ele, foi encontrar e se revelou para ele como filho do homem. E aí foi até os fariseus. E por isso começa o capítulo 10. Então, percebe que não tem nenhuma transição, né? O e então. Não, olha aqui, 35. Jesus soube que o tinham expulsado. Então, está tudo ligado nesse fato de Jesus ter expulsado o cego. Tá bom? Então, entra direto esse discurso. Jesus começa a falar da porta, do pastor, do rebanho e depois ele se apresenta como o próprio pastor. Esse cenário aqui, ele não está começando, Jesus está no campo, olhando para as ovelhinhas e aí ele resolve fazer esse discurso, né? Não, ele não nasce desse cenário bonitinho, não. Nasce de um cenário de injustiça. Um cego foi curado, sendo expulso da sinagoga por aqueles que deveriam pastorear. Então, Jesus está deveras alterado aqui. Percebe? A gente nunca lê essa palavra com esse entendimento, né? A gente acha que Jesus está, eu sou o bom pastor, pega as minhas ovelhinhas. Não é. Então é muito forte, tá? Ele está falando do coração humano.
tá? Ele fala do coração. Vamos lá. Quem entra pela porta é o pastor. Então ele começa dizendo que quem entra pela porta é o pastor. Mas quem sobe por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Então ela abre com essa descrição, explicando a postura do ladrão, tá? E aqui o verbo do grego utilizado mostra bem, porque quando ele diz quem não entra, mas sobe por outro lugar, esse verbo aqui fala de subir, de escalar, tá? Então é bem mostrando uma pessoa que está entrando de forma clandestina, que contorna, né? Que não entra pelo caminho certo. Então, realmente, esse ladrão que força, que escala, não é o Senhor. Quem entra pela porta é o pastor. Então, a porta sinaliza uma entrada legítima. Então, Jesus está dizendo para mim e para você, aprenda isso, nem toda influência é legítima. Nem todas as vozes que a gente escuta são legítimas. Existem vozes que entram na nossa cabeça, na nossa vida, que não são verdadeiras, que não têm amor e que estão sem autoridade. Então, percebe, o ladrão só escala porque ele não tem autorização para passar pela porta. Se o ladrão tivesse, pode entrar, qualquer um pode entrar. Ele não precisaria escalar. Então, entenda uma coisa, a autenticidade de um pastor, de um líder espiritual, não pode ser medido por aquilo que impressiona. Presta bastante atenção nisso. Estas vozes espirituais, muitas vezes, e hoje em dia, né, com as redes sociais, as vozes espirituais são muitas, mas a gente precisa ter cuidado. Porque nem tudo aquilo que impressiona está entrando pela porta certa. Tem muita gente que não deveria ter entrada na sua vida, na sua casa, nos seus ouvidos. Então, nem tudo que te influencia vem de Deus. Então, é por isso que a gente precisa aprender a discernir. E essa palavra é um ensinamento. O verdadeiro pastor entra pela porta, porque tem autoridade de Deus. Então, vamos entender isso aqui. Porque ele diz, as ovelhas escutam. Então, não quer dizer, ele não diz assim, as ovelhas veem. Não, ele fala, as ovelhas escutam. Por que ele não diz a ovelha vê que não é o pastor e não segue? As ovelhas escutam. O reconhecimento é pela voz. Porque eu vou reconhecer o meu pastor por essa voz que me penetra e tem autoridade sobre mim. Agora é bonito porque diz, escutam sua voz porque ele chama cada uma pelo nome. Então vai aprendendo isso daqui, como ter um discernimento espiritual. Deus chama cada uma pelo nome. E as próprias ovelhas reconhecem. Isso está deixando claro para mim e para você que esse pastor não chega e diz, e aí ovelha? Faz aquele barulho, né? Bora ovelhada! Vamos lá. Não. Ele chama pelo nome, cada uma. Para eles, né, no mundo antigo, isso era muito claro. O nome não é apenas uma identificação. Igual para nós ficou muito isso, né? Qual é teu nome? Só como se isso só te identificasse. Não é não. Nome significa missão, nome significa destino. Até você aprenda, quando você for dar um nome para um filho, não dá um nome bonito. Qual é o significado desse nome? Porque esse nome vai falar da missão dessa pessoa. O meu nome Raquel, ovelha mansa, isso fala muito no meu jeito positivo e no meu jeito negativo. Fala muito de quem é a Raquel. Então, o nome tem uma identidade, uma missão e um destino. Então, presta atenção. Eles entendiam isso. Olha o que diz São João Crisóstomo. O que significa chamar pelo nome?
significa que o pastor conhece cada ovelha individualmente, não como parte de uma massa, mas como uma pessoa única. Cristo não trata a humanidade em bloco, chama cada alma pelo que ela é. Oh, meu Deus, que coisa linda! Jesus não te conhece como uma estatística, como mais um na multidão. Ele não te conhece como a humanidade em geral, faz parte lá da humanidade. Jesus chama pelo nome. E quando você ouve o seu nome na voz dele, algo dentro de você se move. Você reconhece, mesmo antes de entender. Pronto, você vai entender agora. Como discernir qual é a voz? Só posso discernir o que vem de Deus a partir de um relacionamento. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer que a fé nasce da escuta. Nasce da disciplina de ouvir. Se eu escuto uma vez ou outra, eu não decoro. A vida espiritual, meu filho, minha filha, não começa no que você vê, começa no que você escuta. Então eu preciso treinar a minha escuta. Eu preciso perguntar e ouvir a resposta. Eu preciso criar um relacionamento. Eu preciso purificar o meu coração, a minha escuta, para que eu tenha uma escuta alinhada, porque a gente ouve muito barulho. O pecado contamina a nossa escuta. Elas conhecem a voz. Quem convive com Deus aprende a reconhecer quando é Ele que está falando. Eu já percebo o meu mover diante das coisas. As pessoas já me conhecem. Quando Deus está dizendo uma coisa, vai. O meu jeito de ir, os meus filhos já sabem. Não precisa nem dizer nada, porque isso aí é Deus está falando com ela, é certo. Agora, quando eu começo a ficar na dúvida, quando eu começo a pensar demais, pode saber que eu ainda não estou certa de qual é a voz de Deus. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Eu ainda estou procurando, eu ainda estou entendendo, eu ainda estou captando. Porque eu já entendo quando a palavra dele vem, move de uma tal forma que eu me transformo. É de outro jeito. Então, é muito importante que você treine a sua escuta espiritual. E aqui, Jesus já começa a dizer, cuidado, atenção. Amados, isso é tão sério. Lembra, por que eu comecei explicando a você do contexto? Porque Jesus está aqui bravo porque aqueles que deveriam acolher o cego o expulsaram. Jesus está falando de gente dentro da igreja. Perigo espiritual. Aqueles que deveriam estar vivendo não estão. Aqueles que deveriam estar pastoreando não estão. Aqueles que estão ali falando um monte de coisa bonita não vivem. Então, Jesus está dizendo aqui, quem é esse ladrão que Jesus está falando? De quem é esses aqui que Jesus está falando? Presta atenção como o contexto é importante. Perigo espiritual. Jesus não está falando de gente de fora da igreja, não. Cuidado com esse mundão. Cuidado com o que está dentro. Percebe? Não seguem o estranho porque não conhecem a voz do estranho. A um estranho elas não vão seguir. Isso aqui é o instinto da fé. Um instinto. Vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha tem um instinto de reconhecimento daquilo que protege ela. Entende que não é inteligência, né? Nossa, as bichinhas são inteligentes, elas sabem quem protege elas. Não é inteligente, é familiaridade. Familiaridade. É o mesmo princípio que São Jerônimo vai falar no método dele de estudo da Bíblia. Ele diz que só pela intimidade com as Escrituras, pela leitura constante, pelo amor à palavra, é que o leitor vai desenvolver um discernimento
para reconhecer o que é autêntico e o que é falso. Isso é São Jerônimo que fala. Ele diz assim, olha, eu vou ler do jeito que ele diz. A proteção contra os falsos profetas não é apenas doutrina intelectual. Olha como é forte que vem agora. É ouvido afinado pela frequência com a voz verdadeira. Quem ouve muito Jesus dificilmente é enganado por uma imitação. Eita, mas é forte. Dificilmente é enganado por uma imitação. E infelizmente, muita gente agora está achando um campo ótimo para ter seguidores, para ter dinheiro, para ter fama, falar de Jesus. Presta atenção, cuidado. Discernimento não é só ouvir Deus. Também discernimento é aprender a recusar o que não vem de Deus. Jesus está dizendo, cuidado. E aqui isso também inclui algumas coisas importantes. Os nossos pensamentos, impulsos, decisões. Escuta o que eu vou te dizer. Que aí sou eu, Raquel Carpenter, dizendo a você por experiência própria. Nem toda voz dentro de você merece ser obedecida. Cuidado com a sua própria voz. A gente também tenta se enganar. A gente também tenta se boicotar. O inferno também trabalha para você, para colocar coisa na tua cabecinha, no teu pensamento, para que você ache que é você que está pensando. Então, nem toda voz de dentro de você merece ser obedecida. Depois Jesus vai dizer, eu sou a porta. Lembra? Ego eimi, eu sou. Mais uma vez, ele está se revelando. Ele está dizendo, eu sou. Não é que ele está apontando um caminho, ele está dizendo, eu sou o caminho. Jesus não está mostrando a porta, ele está dizendo, eu sou a porta. Significa viver nele, confiar nele, permanecer nele, passar todas as suas decisões por ele. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Leva tudo para Deus. Faça seu discernimento diante de Deus. Tenha um diretor santo, um diretor espiritual. Confie numa pessoa que espiritualmente vai te acompanhar, conhecer sua história. Dê ouvidos, por quê? Porque vai ter hora que a sua cabeça vai te enganar, mas se você tem alguém que você confia, você vai ignorar essa loucura que está na tua cabeça, vai confiar em alguém que está te guiando. Por quê? Porque muitas vezes a gente está cego. Mas por isso a Bíblia diz, cuidado, porque um cego não pode guiar outro cego. Quem te guia precisa ser uma pessoa que você realmente veja uma vida de entrega, de busca, né? De busca. Em Deus, meu filho, minha filha, você vai encontrar segurança, você vai encontrar liberdade, você vai encontrar sustento, você vai encontrar tudo ao mesmo tempo. Então presta atenção, porque essa palavra fala para nós de um combate espiritual. João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Isso não é simbólico, isso é realidade espiritual. O mal atua para roubar a tua paz, para matar a tua esperança, para destruir tua identidade. Tudo que rouba a sua paz e destrói sua identidade não vem de Deus. Mas cuidado com esse tipo de paz que eu já expliquei aqui. Que tipo de paz é essa que você está falando, Raquel? Porque tem coisas que Deus fala pra gente que agitam, me desinstalam, não me deixam em paz. Sim, esse sim. Mas isso eu já expliquei em outros, você vai ter que ver que tipo de paz que eu estou falando. Vai lá nos outros, desperta. Eu vim para que tenham vida. E aqui eu amo, termina em abundância. Perisson é a palavra grega que significa excede, literalmente sobreabundância. Excesso, transborda além do necessário. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em excesso, sobreabundante, além do necessário.
Viu como é que é importante a gente ir na palavra grega? Não é apenas vida suficiente, ou uma vidinha adequada, ou uma vidinha legal. É vida transbordante, que excede as expectativas, que é mais do que você pediu. Liberte-se de viver mediocremente. Liberte-se de pensar pouco. Liberte-se para que Deus seja abundante ou sobreabundante na sua vida. São João Crisóstomo, nas homilias sobre o Evangelho de São João, diz: em abundância. Não apenas que não morram, mas que vivam extraordinariamente. Não a vida comum que todos têm pelo fato de existir, mas a vida que está além, a vida divina participada, a vida que a morte não pode tocar. Que coisa linda! A vida participada. Entenda, meu filho, minha filha, Jesus não veio oferecer uma vida melhorada para você, não. Ele veio oferecer outra qualidade de vida. Uma vida que transborda a categoria do que é humano. Em abundância. Não é promessa de prosperidade material, é promessa da participação na própria vida de Deus. Ultrapassa a prosperidade material em todas as áreas. Em todas as áreas. Por isso a gente reza tanto isso na live. É abundância em todas as áreas da vida, não é sobrevivência, é plenitude. Anota isso aí, Deus não me chamou para sobreviver. Deus me chamou para viver plenamente, em abundância. Obrigada, meu Deus, por essa palavra tão forte. Obrigada por isso, Jesus, por nos falar hoje sobre essa atenção, essa alerta, esse combate espiritual e o teu grande desejo de que eu tenha uma vida abundante. Em nome de Jesus. Vamos rezar comigo amanhã, segunda-feira, às 20h30, a live da vitória pelo sangue de Jesus. Vamos rezar mais sobre isso, quebrando todos esses pensamentos mentais, essa ideia mental de que a gente merece pouco. Não. Toda a cultura familiar, vamos mergulhar mais nisso, 20h30, live da vitória pelo sangue de Jesus. Eu espero você. Traça o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.